A paz, irmãos, continuação do vídeo anterior sobre o poder de Deus no plano espiritual. Então, vou falar aqui. Quando Miriam falou mal de Moisés, Deus colocou lepra nela, né? E teve outros casos aí, né? Que Deus quando ele fica irado, irmãos, ele é fogo. Ele apareceu para Moisés como uma sarça ardente, fogo purinho. Os olhos de Deus é fogo. Ele é fogo consumidor. Se em nome de Jesus Cristo expulsa demônios, então ele tem poder no plano espiritual. E o plano espiritual, ele trabalha através das palavras e dos nossos sentimentos. Como assim, irmã? Eu vou explicar para os irmãos. A religiosidade o homem inventou para ganhar dinheiro. A pessoa, quando ela passa por sofrimento, ela quer um alívio. Então, ela vai procurar meios para tirar aquele sofrimento dela ali. Mas o único meio é Deus, que é o nosso Criador. Deus, ele não fala lá numa parte da Bíblia, se vocês tiverem fé em mim e falar que esse monte se mova para tal lugar, se crer, ele se move. Vocês podem observar que tudo da Bíblia é composto por salmos, são palavras, você está profetizando. E mais um exemplo aqui, Deus não falou assim para o profeta dele lá, profetiza no meio do vale desses ossos secos. Quando ele profetizou no nome do Senhor, aqueles ossos secos começaram a se formar, a ter carne, ossos, tendões, vida. Então, a nossa boca, as nossas palavras têm poder de dar vida e da morte. Nós temos poder de abençoar e amaldiçoar. Deus nos deu esse poder. E quando a nossa energia, por exemplo, sentimento de ódio, e a gente, com muito ódio daquela pessoa, lançar uma palavra de maldição ou palavras de maldições, se a pessoa não estiver respaldada com Deus, aquilo ali vai atrapalhar a vida dela, irmãos. Não é aqueles trabalhos ali. Aquilo ali não conta no plano espiritual. Tanto é que para você expulsar demônios no corpo de uma pessoa, você estando na presença de Deus, que ele dá autoridade para os filhos dele, está na palavra, e Deus não mente, para expulsar espíritos malignos e curar enfermidades. Através de quê? Da palavra. Deus, ele é simples, irmãos. Se vocês lerem Deuteronômio do 28 ao 30, quando você é desobediente, tá lá as maldições, Deus põe tumores incuráveis dos pés à cabeça. Se Deus falar que uma pessoa vai descer a sepultura, ela pode tomar o banho que for, fazer a oração que for, que ela vai descer, irmãos. Agora vocês estão vendo a importância da oração, o poder que tem uma oração com fé em Deus. Deus, ele é uma autoridade máxima, ele é todo poderoso. Como que um ser humano que não pode nem se salvar, nem se curar de alguma enfermidade, que quem fez as doenças foi o próprio Deus. Vocês têm que ler Deuteronômio para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Deus está me instruindo aqui, essa mensagem está indo para conduzir os irmãos como é o plano espiritual. Né? E quando vocês fecham as brechas, podem fazer o que for, não vai pegar, a não ser se Deus permitir para poder te testar, irmãos, porque não pega. A palavra de Deus não é mentirosa. Ele pode até permitir nós passarmos por algumas tribulações para poder nos moldar, nos testar. Isso vai ser até o fim da nossa vida. Eu também passo, irmãos, por tribulações. Deus atacou na minha saúde. Eu quase morri. Foi uma doença violenta. Mas quando ele falou, não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Eu estou te dando forças e realmente eu não morri. Eu estou aqui para poder pregar para os irmãos. E também tem limite para pecar.
Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele vai tocar naquilo que a pessoa é mais apegada para poder doer mesmo, para poder ela parar. A forma dele de nos bater, nos castigar é assim, irmãos. Porque Deus, ele não é bonzinho, ele é justo nas ações dele. E ele é vingativo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ah, irmã, Deus não é vingativo. É sim. Vai lá no Salmo, não fala, ó Deus vingador, faça brilhar a sua glória. O que ele fez com Jezabel? Ele não lançou uma profecia como ela ia morrer, ela não morreu daquele jeito? Deus odeia idolatria, ele odeia qualquer tipo de pecado. Nós não fomos feitos para pecar. A gente vive num mundo corrompido, um mundo ilusório. O que preenche o vazio do nosso peito é Deus, porque Ele que nos criou. Quando ali fala que Jesus curou várias pessoas enfermas, até uma pessoa que já estava morta, Ele ressuscitou. E Ele falou que Ele que endureceu o coração de Faraó. Então, olha o poder que Ele tem, se Ele quisesse amolecer o coração de Faraó para libertar aquele povo, Ele faria. Mas por que Ele não fez? Para mostrar o poder dele, a glória dele para todo mundo ali. Então vai ter situações que Ele vai permitir na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã, para até a gente ver o poder dele. Eu vi o poder do meu pai quando ele falou, hoje eu vou começar a te restaurar. A minha pele, meus irmãos, estava podre, porque eu tomei um antibiótico, não sabia que era alérgica, eu quase parti. E minha pele começou a clarear no dia seguinte, foi começando, Deus foi começando a restaurar. Hoje eu estou curada. Isso é um dos meus testemunhos. Ele falou para mim e para todos vocês que estão ouvindo aqui agora a palavra, que tem fé nele, ele falou que quem mexer conosco vai se dar mal, é melhor que não tivesse nem nascido. Deus, ele não demora, ele capricha, ele se vinga dos nossos inimigos, isso está na palavra. Davi, ele passou, ele teve que lutar, teve, mas ele nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu uma batalha. Pode se levantar quem for, irmãos, cai por terra, é envergonhado, passa vergonha, e Deus dá 7 vezes mais o castigo que aquela pessoa causou em nós. A dor é triplicada na vida dela, porque ela tem dívida no plano espiritual. Imagem feita por mãos humanas, o que elas não conversam com a gente, não faz nada. É como você estivesse falando com o Papai Noel, com uma parede. A gente tem que aprender a viver em santidade absoluta. Oração, jejum para matar a carne, para você ter autoridade espiritual, para expulsar, porque alguns demônios só saem com oração e jejum. Quem determinou isso foi o próprio Deus, tá? Essa é a continuação do outro vídeo, tá, meus irmãos, que eu tive que fazer a limpa aqui. Depois eu vou estar explicando mais. Eu tenho uma experiência, eu não gostei, quando eu ainda não era liberta, uma pessoa falou não na minha cara sobre algo, eu não gostei. Eu só falei, meus irmãos, que aquele sentimento ruim e aconteceu, eu não fiz mais nada. Vocês estão dando para perceber, inveja é um sentimento,